Olá, senhoras e senhores em todo o Brasil, sejam todos muito bem-vindos a bordo. E agora, notícia urgente para você, o bicho tá pegando. Eles estão abandonando o Careca. Ministros do STF, a maioria se recusaram a assinar a carta em defesa de Alexandre de Moraes. Parece que o efeito Trump está chegando com gosto de bala. A informação do Poder 360. O ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Alexandre de Moraes, pressionou seus colegas para que todos assinassem uma carta em sua defesa na última quarta-feira, dia 30. Moraes acabara de saber que o governo dos Estados Unidos estava impondo a ele a punição estabelecida pela Lei Magnitsky, que veta qualquer atividade com instituições bancárias e econômicas norte-americanas. Não houve consenso, segundo o que foi apurado pela reportagem do Poder 360. Mais da metade dos 11 ministros do STF considerou impróprio fazer um documento assinado por todos para contestar uma decisão interna dos Estados Unidos da América. Essa atitude dos colegas foi uma decepção para Alexandre de Moraes. O ministro imaginou que todos iriam sair em sua defesa, iriam defender a soberania brasileira, iriam defender a democracia relativa encarnada em pessoa no ministro Alexandre de Moraes. Presta atenção que a reportagem aqui do Poder 360, ela tem sequência, tá bem? Essa atitude dos colegas foi uma decepção para Alexandre de Moraes, que esperava ter a unidade a seu favor, ou seja, todos ao seu favor. Optou-se então por uma nota institucional em tom ameno, assinada pelo presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso. O texto sequer mencionou os Estados Unidos da América. Pensou-se então em outra saída. Um jantar no Palácio do Planalto na noite da quinta-feira, dia 31, com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT, de anfitrião para 11 ministros do STF. Seria uma repetição do que se viu depois do 8 de janeiro de 23, quando os integrantes das cúpulas dos três poderes foram juntos até a sede do Supremo Tribunal Federal manifestar solidariedade. Barroso, comissionado por Lula para convidar todos os magistrados, houve uma nova frustração. O quórum do jantar foi de apenas 6 dos 11 ministros. Lá estavam eles: Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Edson Fachin, Flávio Dino, Gilmar Mendes e também Roberto Barroso. Os que faltaram? As fofocas de bastidores dão conta de que o ministro Edson Fachin apenas foi por uma questão institucional, uma vez que ele será o próximo presidente da Suprema Corte, é o atual vice, né? E é ele que assume aí em breve a presidência da Suprema Corte. Então Edson Fachin foi contra a vontade, mas faltaram ao evento os ministros André Mendonça, indicado por Bolsonaro, a Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux, que de vez em quando se apresenta aí, ou pelo menos representa ser um ministro de carreira, um juiz de carreira, um cara aí que de vez em quando ele lembra que existe um documento aqui no Brasil chamado, uma carta, né, a nossa carta magna, chamada Constituição Federal. Nunes Marques também não foi ao evento, que também é um dos indicados pelo Jair Bolsonaro. Então, o que acontece, meus queridos? Lá estavam
6 ministros e 5 faltaram. Dias Toffoli, Luiz Fux, Carmen Lúcia, André Mendonça e Nunes Marques. O mais interessante, o que eu quero destacar aqui no nosso programa, para você que está ligado aqui comigo, tá bem? É dar um ênfase nessa situação, embora nessa matéria não é de última hora, mas nós estamos comentando aqui para contextualizar para você que, pelo menos o que a gente sabe, é que eles resolveram deixar o Xande meio de lado. Alexandre de Moraes imaginava-se que teria ali uma amplitude maior, né, que seria ali esta carta que a maioria do STF se recusou a assinar a carta em defesa do Alexandre de Moraes. Aí eu pergunto para você, você se lembra da promessa de Donald Trump? Qual seria, Fábio? A promessa de Donald Trump é que outros ministros que demonstrarem aí uma certa um certo exagero no apoio a Alexandre de Moraes também poderia ser impactado pela lei global Magnitsky. A gente vai falar sobre essa lei, tá bem? Aqui durante o nosso programa. E a gente vai falar também um pouco das manifestações, né, de ontem, desse domingão, e eu quero comentar com você. Mas, meus queridos, vale a pena a gente mencionar para você que a aplicação da lei Magnitsky, ela não se dá apenas contra o ministro Alexandre de Moraes. Não. Existem mais 2 ministros aí que podem rodar a qualquer momento. Gilmar Mendes e também Luiz Roberto Barroso. Gilmar Mendes, por ser o decano, né, do STF, o ministro que está no STF há mais tempo, tá certo? Seria o mais velho ali da turma, não de idade, mas de presença na Suprema Corte. E deve ser o mais velho também. Se eu estiver errado, me perdoe, tá? Aí nós temos Luiz Roberto Barroso, presidente da Suprema Corte. Ambos fecham questão com o ministro da Suprema Corte, Alexandre de Moraes. E estão na lista da aplicação da lei global Magnitsky. É tanto, meus queridos, que a gente precisa salientar que esses 2 nomes que eu citei para você, Gilmar Mendes e Luiz Roberto Barroso, estiveram presentes lá no jantar aí oferecido, né, para o ministro Alexandre de Moraes em apoio, não é? Então, o que acontece, meus queridos? Agora, em relação à carta de apoio, não houve consenso, segundo o que foi apurado. Mais da metade dos 11 ministros do STF, eles consideraram impróprio fazer um documento assinado por todos para contestar uma decisão da Suprema Corte. Ou seja, mais da metade abandonaram o ministro Alexandre de Moraes pelo caminho. Esses 2 que eu te falei, Gilmar Mendes, que esteve presente, né, no jantar, né, com Lula, e também Luiz Roberto Barroso, são os próximos. Esses aí, eu não posso, né, cravar 100%, mas, né, nós sabemos, o futuro deles é duvidoso, conforme diz a música aí do Cazuza, seu futuro é duvidoso. E aí, minha gente, o que acontece? É tiro, porrada e bomba dos Estados Unidos contra os ministros. Aí é que eu quero justificar com você a questão do apoio. Por quê? O que foi dito? Ministros que a depender do comportamento, né, os Estados Unidos vai explodir também contra esses ministros.
Então, conforme diz a matéria do Poder 360, mais da metade não concordaram em assinar carta nenhuma, tá? Não querem questionar a decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. E aí, meus queridos, já ouviu aquela história? Quem tem medo? Quem tem medo? Fábio, alguns comportamentos aí, depois que eu quero destacar para você, depois, né, que o ministro da Suprema Corte, Alexandre de Moraes, tomou bomba. Alguns comportamentos que eu quero destacar aqui para você que está ligado aqui comigo em todo o Brasil, acompanhando aqui o nosso programa. Primeiro, a ida do ministro e mostrar o dedo do meio, né? Um ato obsceno. Horrível isso. Tá horrível. Vai qualquer um aí cometer esse ato. Tá? Vai qualquer um. Ok? Super condenável, né? Aí algumas pessoas, eu encontrei algumas pessoas. Ai, Fábio, o ministro tá tranquilo. Tá vendo? O ministro tá nem aí. O ministro tá dando beijinho no ombro. Primeira coisa, alguém aí em sã consciência imaginou o quê? Que o ministro iria se ajoelhar? Eu peço perdão à nação brasileira. Não, gente. Obviamente que o ministro até pode, tá bem, dobrar a aposta. O ministro até pode ir para cima de Jair Bolsonaro. E eu até sei. A gente vai ficar de olho essa semana se isso se confirmar, tá bem? Eu até imagino qual caminho o ministro irá percorrer contra Jair Bolsonaro durante essa semana. Bolsonaro esteve em chamada de vídeo com o Nicolas, tá bem? E o Nicolas mostrando o Bolsonaro, né, lá pro povo, o Bolsonaro interagindo com o povo através do celular, tá bem? Vamos ficar de olho nisso. Isso é uma suposição minha, eu não posso te afirmar que o ministro vai usar isso com certeza para ir para cima do Bolsonaro, tá bem? Mas é uma afirmação minha. Mas, meus queridos, o ministro pode dobrar a aposta. O ministro chegou a comentar que nessa situação ele iria ignorar as sanções. Nós vamos ignorar as sanções aplicadas pelos Estados Unidos. Aí volto naquele assunto, né? Mas para concluir, eu ouvi meu querido Didi Red Pill fazendo esse comentário e eu achei tão maravilhoso que eu disse, esse eu vou copiar. O dia que você toma uma multa de trânsito, você vai dizer, tô nem aí para essa multa de trânsito. Vou sair por aí dando dedinho para todo mundo. Vou ignorar a multa de trânsito. Você pode até ignorar que você foi multado, você pode dar beijinho no ombro, mostrar dedo, mas uma hora a conta vem. Uma hora você vai pagar esta conta. Não é ignorando, conforme disse o seu discurso, no retorno, né, aí do recesso do judiciário. Não é ignorando que a lei vai deixar de existir. E a lei, ela é pesada. A Magnitsky, ela é pesada. Eu até preparei aqui na sequência para você alguns assuntos. Primeira coisa que eu quero enaltecer aqui, destacar para você, que a lei Magnitsky foi a primeira vez que ela foi usada exclusivamente para direitos humanos. O advogado Fernando Capano analisa a aplicação da norma contra o ministro Alexandre de Moraes, o ministro do STF brasileiro. Tá bonito isso, né? Eu fico pensando o cenário internacional. Se você assistir a Globo, você vai ver lá eles dizendo que não pode, que isso é vergonhoso. Eles vão pegar ali um especialista daqui, outro dali. Eles vão pegar o depoimento de alguém nos Estados Unidos, alguém na União Europeia. Ai, não pode fazer isso com o ministro Xandinho, né? Mas, meus queridos, vamos ser mais profundo, né? Vamos ser mais profundos? Você imagina a seguinte notícia: ministro da Suprema Corte brasileira é punido com a lei Magnitsky pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos que sempre foram os nossos parceiros
acima de tudo. Fala para mim, você não sentiria vergonha disso? Pois é. Olha só, a Lei Magnitsky, criada em 2012 e promulgada em 2016, foi a primeira lei das sanções dos Estados Unidos com base exclusivamente em direitos humanos. Não há nela a conexão direta com segurança nacional. O indetismo desta lei é que, antes dela, todas as sanções internacionais dos Estados Unidos tinham como justificativa a segurança nacional ou combate ao terrorismo, conforme relatada aí pelos departamentos dos Estados Unidos. Ela representa, em tese, uma mudança de paradigma jurídico e também diplomático na aplicação de sanções para fora do território de um país. Inaugura, assim, a ideia de sanções morais independentemente de conflitos geopolíticos, conforme relata o advogado Fernando Capano, doutor em Direito Constitucional, mestre em Direito Político e professor de Direito Penal. O uso da Lei Magnitsky pelos Estados Unidos se aplica a casos considerados de corrupção gravíssima ou violações severas de direitos humanos. É o que ressalta Capano. A norma foi utilizada no último dia 30 para sanções contra o ministro da Suprema Corte, o STF, o ministro Alexandre de Moraes. A sanção representa o reconhecimento formal por parte dos Estados Unidos que o sancionado está envolvido em práticas graves, como corrupção ou violações de direitos humanos. A aplicação contra o ministro brasileiro foi motivada por acusações de violações de direitos humanos, que inclui as de detenções arbitrárias e a supressão da liberdade de expressão vinculados aos julgamentos do ex-presidente Jair Bolsonaro, entre outros. De acordo com Capano, a primeira consequência aplicada pela Lei Magnitsky é o congelamento de bens sob jurisdição norte-americana e a proibição de entrada no país. Embora a lei não preveja restrições diretas ao uso de redes sociais, ele diz que plataformas como WhatsApp, Instagram, Facebook ou TikTok podem ser impactadas indiretamente, especialmente se houver movimentação financeira por meio delas. Se a Meta for notificada por haver vedação ao uso, ainda que não seja automático. Outra consequência possível se dá no setor financeiro. Segundo o advogado, cartões emitidos por empresas com sede nos Estados Unidos, como Visa, Mastercard, American Express, tendem a ser bloqueados. Há uma conversa de bastidor de que já foram os cartões internacionais do ministro, por uma questão de precaução, já foram. Não das bandeiras internacionais, tá bom? Mas os cartões internacionais, tá bem? Mesmo que seja uma bandeira internacional, aqui dentro do Brasil ainda não bloquearam, pelo menos até a última informação que eu tinha. Tá bem? Mas vamos dando sequência aqui para você. Essas bandeiras, por estarem sob jurisdição norte-americana, não podem operar para quem está sancionado. Capano também ressalta que os efeitos da lei podem se estender a empresas e instituições financeiras em outros países, desde que haja cooperação com os Estados Unidos em matéria de sanções. Isso pode afetar investimentos, contas bancárias e até viagens, caso outros países adotem medidas semelhantes. Então a Lei Magnitsky está aí, ela existe, tá bem? Ela existe, com apoio ou não de ministros do STF. Alexandre de Moraes está impactado pela Lei Magnitsky. Ô Fábio, mas o Gilmar Mendes disse essa semana de que se ele, podemos determinar que as empresas não atendam o pedido dos Estados Unidos. Olha que espertão o ministro, né? Te cuida, Gilmarzinho, eles estão de olho em você. E é o próximo, né?
Segundo Paulo Figueiredo, vão começar pelo Gilmar Mendes. Eu até fiz uma live sobre isso, um vídeo, né? Tá disponível aqui no canal. Só que eu queria que você entendesse isso daqui, ó. Primeiro ponto, a Lei Magnitsky é a primeira vez que foi usada exclusiva para direitos humanos. Ok, até aqui? Então é a primeira vez que estão utilizando a lei exclusivamente aí para direitos humanos, né? Para quem viola os direitos humanos. E Alexandre de Moraes é sim um violador dos direitos humanos, né? E acabou tomando bomba dos Estados Unidos, tá? Só que aí, Fábio, mas voltando aqui, né? Sobre o Gilmar. O Gilmar Mendes diz que pode determinar que não haja impacto contra Alexandre de Moraes. Beleza, olha só. Magnitsky, banco francês pagou multa de 8,9 bi por descumprir a lei. Fala pra mim. É igual algumas pessoas dizendo que o Trump iria afinar, que o Trump não iria fazer isso com o ministro. Não, coisa nenhuma. Rapaz, o cara tá acostumado a peitar gente poderosa. O cara meteu bomba no Irã. Não brinca com o Irã, não, que o Irã não é qualquer bostinha, não. O Irã é uma potência. E aí, meus queridos, o que acontece? O cara foi lá e meteu bomba. O cara tá disposto a acabar com a guerra na Ucrânia, de encarar a Rússia de frente, de encarar o Putin de frente, que é um ditador com poder na mão, poder bélico, com a Rússia nas mãos, com a Rússia e todos, né, nas mãos. Ele vai ter medo de Alexandre de Moraes? Aí eu pergunto para você, as instituições vão encarar uma multa pesada por conta de determinação de STF? Ou por querer atender Alexandre de Moraes, para beneficiar Alexandre de Moraes? Olha aí na tela aí a bomba. O banco sofreu multa por violar sanção imposta a Cuba, Sudão e Irã via Lei Magnitsky, a medida agora imposta pelos Estados Unidos contra Alexandre de Moraes. Olha em que pé, olha onde nós colocamos Alexandre de Moraes, hein? Junto com Cuba, Sudão e Irã, tá? São alguns países aí que já sofreram sanções, tá? Que eu estou citando aqui para você porque a matéria cita, tá bem? Que o banco sofreu multa por violar a sanção imposta a Cuba, Sudão e Irã. Aí eu já me lembrei que o Alexandre de Moraes está junto dessa, né? Uma água aqui para comemorar. A matéria do portal Metrópolis, o maior banco da França, o BNP Paribas, teve que pagar uma multa de 8,9 bilhões de dólares em 2014 por descumprir medidas impostas pela Lei Magnitsky, agora usada pelos Estados Unidos para sancionar o ministro Alexandre de Moraes. A punição ao banco francês foi estabelecida por violações cometidas contra embargos dos Estados Unidos a Cuba, Irã e Sudão, países incluídos em lista de sanções internacionais. As transações consideradas ilegais ocorreram entre 2024 e 2012, totalizando 30 bilhões. O BNP Paribas concordou em pagar a multa para evitar julgamento em tribunal norte-americano. A instituição também foi proibida de realizar determinadas operações em dólar e obrigada a demitir 13 funcionários envolvidos nas irregularidades. Tá ouvindo até aqui? 8,9 bilhões por descumprir a lei Magnitsky. Aí eu pergunto para você, tem alguém, tá bem? Tem alguém querendo descumprir as regras para poder atender ao ministro Alexandre de Moraes?
Você acha? Outra coisa, o ministro não está dando beijinho no ombro, não está mostrando o dedo do meio para as pessoas? Eu quero mostrar para você uma atitude do ministro, tá bem? E vou trazer Eduardo Bolsonaro. Será que ele sentiu? O Eduardo vai explicar tudinho aqui para você que acompanha o nosso programa, onde você estiver aqui com a gente, ligado, conectados aqui no Abordo Notícias. Vamos ouvir aqui o próprio Eduardo. A ordem para o resgate das redes sociais do Rodrigo Constantino consta oficialmente como tendo sido dado dia 30 de julho, ou seja, teoricamente, antes da aplicação da Lei Magnitsky. Mas, se você for analisar os metadados da ordem, tem no documento o rastreio provando que ela foi dada no dia seguinte, ou seja, após a aplicação da Lei Magnitsky. É que o Moraes, ele é tão vaidoso que ele não quis dizer que estava colocando a viola no saco e fazendo aquilo para dar uma amenizada, uma recuada pela primeira vez. Mas, Moraes, a gente sabe, você é frouxo, Moraes, você é covarde. Sem o poder da sua caneta, você não é ninguém. E aqueles que sustentam o seu regime vão largar sua mão e você vai afundar sozinho nesse poço, se Deus quiser. Rapaz, entendeu até aqui, gente? Oficialmente. Entendeu até aqui as falas? O ministro, para não, né, por uma questão de vaidade, tá bem? Para não dar o braço a torcer sobre o Constantino, fez uma gambiarra, segundo Eduardo Bolsonaro, para tentar dizer que liberou as redes do Constantino antes de receber a Lei Magnitsky. A verdade é que ele não é corajoso e nem tem tido bons dias. Todos nós comemoramos, né? Foi no dia 30, né? Um ótimo dia 30, Magnitsky para você, Alexandre de Moraes. Um ótimo começo de semana, Magnitsky, Alexandre de Moraes. Tomou, né? Tomou. Para você que está só chegando agora ao nosso canal, eu até nem falei sobre isso, né? Eu vou pedir para você o likezinho de confiança e vai comentando 27. Você que está me acompanhando até aqui, comente 27. Chegou até aqui no nosso programa, comente 27. Pessoal, eu quero dar essa matéria aqui, ó, para você que está acompanhando o nosso programa. Vou dar um zoom maior aqui. Criticar Moraes virou crime de lesa pátria. O governo decidiu que o ministro está acima das obrigações humanas, como os arcanjos e também os profetas. Sabe de quem é este artigo? Ele é do jornalista J.R. Guzzo. E, meus queridos, corajoso, sempre criticando o STF, sempre criticando o ministro Alexandre de Moraes. E, infelizmente, ele acabou vindo a óbito, né? Aí está, olha aí, corpo de J.R. Guzzo enterrado no cemitério de Congonhas, em São Paulo. Ele fez essa matéria, ela foi para a publicação dela, foi no dia 2, tá? A publicação dela foi no dia 2 e ele acabou vindo a óbito no dia 3, tá? Então, o que acontece? Ele acabou falecendo. Mas vamos fazer o seguinte, vou trazer a obra, uma das últimas, e depois a gente fala um pouquinho sobre a morte dele, né? Eu vou me informar aqui qual foi o dia, né, direitinho, para a gente não dar informações desencontradas aqui para vocês, tá bem? Mas, independente do dia, o que a notícia é triste, a gente precisa destacar que o jornalista J.R. Guzzo, que faz parte da Oeste, acabou falecendo, tá bem? Vamos aqui então uma das suas últimas obras-primas, vamos dizer assim, uma das suas últimas obras-primas, tá? A primeira vítima das tiranias, pelo que comprova a experiência nos últimos 2000 anos, costuma ser a verdade. Se bem
que tantas misérias costumam a chegar juntas nesses casos, que fica difícil cravar o top 10. O efeito mais visível é a pane geral nos circuitos cerebrais, onde se produz o pensamento racional. O debate político cessa de emitir sinais de vida inteligente. É precisamente o que está acontecendo neste momento de escuridão que cerca o mais vicioso conflito jamais sugerido nas relações do Brasil com a maior potência econômica, militar e política do mundo, os Estados Unidos. Dentro das suas leis, aplicaram punições ao Brasil pelo que estimam ser o comportamento delinquente do governo e do ministro Alexandre de Moraes. A reação oficial brasileira é um hino contra a razão. Em nenhum aspecto do contencioso, o Brasil de Brasília ou o sistema de propaganda estão construindo uma calamidade tão reles quanto no pacto anormal que tem com o ministro Moraes. O governo brasileiro decidiu que Moraes, cujas decisões, conduta, são o verdadeiro motivo pelo qual os americanos adotam as sanções, está acima das obrigações humanas, como os arcanjos e os profetas. O Brasil é o ministro é o Brasil. Segundo o governo, tá bem, gente? Não chega a ser uma ideia, é apenas uma proposição estúpida. Por conta dela, todo cidadão brasileiro está no dever cívico quase legal de apoiar o ministro nas suas desventuras com a lei americana e nas decisões que viola a lei brasileira. Não importa o que tenha feito na sua função, ou você fica do lado dele e do que ele faz, ou então é linchado como traidor da pátria. Sabotar o Brasil e inimigo da soberania nacional. É dessa descompensação que sai a última causa da esquerda nacional, como o sem anistia e outros naufrágios. Mexeu com o Xandão, mexeu com os brasileiros. Com os brasileiros? Que brasileiros, cara pálida? Mexeu nada, só mexeu com o próprio Moraes, os crimes de que é acusado pelo governo norte-americano e que o jogam na escória mundial dos torturadores, assassinos em massa, genocidas, terroristas, criminosos de guerra e etc, e etc. Não tem absolutamente nada a ver com os brasileiros, tem a ver apenas com Moraes e com os seus cúmplices. Não são um problema seu, são um problema deles. Não foi você, nem Donald Trump, que abriu ilegalmente um inquérito policial que já dura 6 anos. Serve de caixa de ferramentas para todo tipo de repressão e torna ilegal o que deveria dele, como o processo do golpe. Não foram os brasileiros que condenaram a 17 anos de prisão a moça do batom. Não fomos nós que levamos à morte o Clezão, que temos que pagar pelo que ele fez. Esse é o artigo, gente, tá bem, do J.R. Guzzo, publicado no jornal O Estado de São Paulo, em dia 2 de agosto de 2025. E, infelizmente, tá bem, o jornalista veio a falecer com 82 anos e deixou esta verdadeira obra-prima, uma das últimas que ele escreveu aí em seus longos e longos anos aí prestados ao bom jornalismo brasileiro, tá? É isso. E o jornalista, né? O corpo dele foi enterrado, tá bem? No cemitério Congonhas, em São Paulo. O que acontece?
O corpo do jornalista José Roberto Guzzo foi enterrado na manhã desse domingo, dia 13, no cemitério de Congonhas, portanto ontem. A cerimônia fúnebre contou com a presença de familiares, amigos, colegas de trabalho e pessoas que admiravam a trajetória de J.R. Guzzo, como assinam seus textos na imprensa brasileira. O cemitério Congonhas fica situado, não vou falar aqui, né? Deixa eu tentar pular aqui as causas da morte. Guzzo morreu na madrugada de sábado, aos 82 anos, vítima de um infarto. Aqui é que estava a minha dúvida, né? A matéria foi publicada no domingo, mas ele acabou vindo a óbito no sábado, tá bem? É isso aí, meus queridos. É uma perca, né? Aí para o jornalismo brasileiro. Fica aqui os meus sentimentos à família, aos amigos e principalmente ao jornalismo brasileiro, que nos últimos dias, né, nós estamos vendo ou descobrindo, né, o quanto nós fomos enganados a vida inteira. Você, de repente, não sei se você conhece o J.R. Guzzo, e geralmente nos finais de semana eu trago os artigos dele, né, e igual esse que eu trouxe, que provavelmente seja aí o último que ele escreveu, não sei se ele deixou algo programado, né, para ser publicado, ou se ele escreveu algo depois disso, tá bem? Então é isso, meus queridos. Mas ele corajoso, como sempre, como eu estava falando, voltando aqui. Vocês viram a campanha dessa turma do PT? Somos todos Alexandre de Moraes. Eu não condenei ninguém a 17 anos de cadeia. Eu não condenei ninguém a 17 anos de prisão. De jeito nenhum. E agora, meus queridos, o que acontece? Não adianta terceirizar a culpa e jogar para cima de nós. Não. Não somos todos Alexandre de Moraes. Seja vocês, Lindenberg, Lula, alguns ministros da Suprema Corte, como trata o título desse vídeo que nós estamos discutindo agora, de que alguns até abandonaram o ministro. Falem por vocês. Agora, por mim, não. E pelas pessoas de bem que estão assistindo esse vídeo, assistindo esse canal, não. Nós não somos todos Alexandre de Moraes. Eu não carrego a culpa da morte do Clezão. Outra coisa, eu não carrego a culpa daquilo que está acontecendo com o nosso Brasil. Eu não. Alguns vão dizer, Fábio, os Estados Unidos taxou o Brasil, caçou o visto de 13 autoridades brasileiras. Eu não carrego esta culpa. Eu não votei no PT. Eu não digitei 13 nas urnas. Eu não carrego essa culpa. Eu votei Bolsonaro, eu votei 22, porque eu não queria que o Brasil fosse enfiado nesse lamaçal da qual ele está enfiado. Graças a quem? Graças a quem digitou 13 e a bomba explodiu. Ok? O ministro Alexandre de Moraes tem alguns pedidos de impeachment contra ele. Já são 30. O Nicolas Ferreira apresentou um novo pedido. Já são 30. Vou repetir para você. 30 pedidos de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes. Porém, meus queridos, o que acontece? O portal 360, ele compartilhou uma lista dos senadores a favor do impeachment de Moraes. Há 33 votos favoráveis e 19 contrários. Líder do PP, Ciro Nogueira, aparece ao lado dos outros 28 indefinidos. Centrão do cão. Mais uma vez, né? O Centrão não são capazes, tá? Eles não são capazes
de se manifestarem. A maioria do Centrão e a maioria também aí, alguns, né, parlamentares que são presidentes de partidos, acabam cometendo essa desgraça de ficarem calados enquanto o Brasil afunda. Ok, até aqui. O deputado federal... tem uma lista, né, dos senadores. Aqui está dizendo, né, vamos anotar essa informação. 33 votos favoráveis, 19 contrários e 28 indefinidos. Por conta desses indefinidos, você vai ver a ladainha que isso vai virar durante essa semana. Vai prestando atenção. Eu vou atualizando você ao longo dos nossos vídeos aí, a gente vai falando sobre isso. O deputado federal Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, compartilhou em seu perfil na sexta-feira, dia 1º de agosto, o placar atualizado de votos do Senado favoráveis e contrários ao pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, alvo de sanções do governo americano. Os dados do site votossenadores.com.br mostram que 34 senadores são a favor do impeachment e 19 são contra. Há ainda 28 indefinidos. A matéria começa dizendo 33, agora pulou para 34, né? Eu vou tentar atualizar você daqui a pouquinho sobre o real número de, né, da real situação que está acontecendo. Vanderlan Cardoso, do PSD do Goiás, aparece como um dos votos favoráveis, porém, pediu licença do cargo em 1º de julho e Pedro Chaves, do MDB do Goiás, assumiu a vaga para a contagem realizada pelo Poder 360. O suplente foi incluído entre os indefinidos. Cabe ao presidente do Senado decidir se dá seguimento ou não a um pedido de impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal, nesse caso, Alexandre de Moraes. São 54 votos necessários, cabe ao presidente do Senado decidir se dá seguimento ou não a um pedido de impeachment de um ministro da Suprema Corte. São necessários 54 votos, ou seja, 2/3 do plenário, para confirmar a destituição. Beleza? Então, são 33, né? É o que está aparecendo aqui. O senador Espiridião Amin, ele gravou um vídeo bem emocionado, dizendo que faltava ali apenas 6 assinaturas. Enquanto ele fala disso, eu vou dar uma confirmada no portal e vou trazer o placar atualizadinho para você que acompanha aqui o nosso programa, onde você estiver com a gente. Presta atenção nas falas do senador. Me fizeram há pouco uma pergunta. Será que vai dar? Eu estou respondendo. Faltam 6 assinaturas. Nós temos 35 assinaturas de senadores que querem abrir o processo do impeachment. O Alexandre de Moraes. Com mais 6, e nós precisamos conseguir. Precisamos. Mas depois, nós teremos 41. Com 41 assinaturas, nós somos maioria. Tendo maioria, o Senado não se reúne mais se o presidente do Senado não colocar em votação o processo de abertura. Nós precisamos de 6 assinaturas. Primeira regra, fazer a lista de quem não assinou. É isso que a gente precisa saber. Eu estou na lista daqueles que já assinaram e vou assinar tantos pedidos quanto vierem. Então tem que saber quem é que não assinou ainda. A gente tem que pressionar. No Brasil inteiro. Por isso que esse movimento é nacional. Em cada estado, saber quem é que não assinou ainda. Uma pergunta, senador. E não dá para o senhor usar da sua influência, que é reconhecida nacionalmente, e saber quem é que nós vai mandar para nós? Cada estado. Roubando uma relação. De terça-feira em diante eu vou para lá. Muito bem, gente. O Espiridião Amin, talvez ele está um pouco desinformado, tá bem? Porque, conforme eu estava falando para você, existe um portal que ele traz essa informação, tá bem? Então eu vou mostrar o portal e a gente vai reagir aqui para você que está me acompanhando, onde você estiver com a gente. Enquanto isso, pessoal, se der, fortalece o nosso canal com o Pix aí, 1195-275
3898, eu nem cheguei a comentar, nem cheguei a pedir essa colaboração especial aí. 1195-275-3898 para você ajudar o Aborda Notícias, para você fortalecer aqui o nosso canal, dar essa moral via Pix aí, você ajuda demais aqui o nosso programa, beleza? Aqui, ó, então conforme eu disse para você, o senador Espiridião Amin, nem precisa, tá bom, senador, chegar lá em Brasília para saber como está, tá bem? Segundo o votosenadores.com.br, são favoráveis 34, aqui estão a carinha deles, tá bem? Alguns do PL, alguns do Republicano, outros do MDB, outros do União Brasil, algumas figuras bem conhecidas, como o senador astronauta, o Carlos Portinho, Cleitinho, senadora Damares, Eduardo Girão, o próprio Espiridião Amin está aqui, Flávio Bolsonaro, Hamilton Mourão, Isalci Lucas, Jaime Bagatoli, que é o senador do estado que eu estou, né? Eu não estou em São Paulo essa semana, estou no estado de Rondônia, ele que é o senador aqui do estado, Jorge Cajuru, Jorge Selfie, Marcos Rogério, que é outro aqui do estado de Rondônia, Marcos Duval, obviamente, né, se esse não for favorável, Magno Malta e Plínio Valério, entre outros aí, tá bem? Os contra. Esses aqui são os contrários. Vamos carregar? Não tá carregando. Ah, tá abaixo. Ele não carrega, não é ali, é aqui. Isso. Contrários. Adivinha quem? Adivinha quem são os votos contrários? Adivinha. Vou citar os mais conhecidos aqui, tá bem? Humberto Costa, do PT. Jacques Wagner, do PT. Rodrigo Pacheco. Nós temos aqui também o Randolfo Rodrigues, do PT. A Soraya... Cadê a Soraya? Tá indefinida. Vou mostrar ela daqui a pouco. Tá? A maioria aqui do PT. Tá bem? Os indefinidos. Os mais conhecidos eu vou citando. Soraya Tronic. Mara Gabrilli, do meu São Paulo. Ô, Mara Gabrilli, tá na hora de sair daí, tá bem? Vamos ver quem mais. Elisiane Gama, tá indefinida, não é? Essa tinha que se manifestar contrária já. Ou tinha não, né? Na minha opinião, deveria se manifestar favorável, né? Mas petista como ela é, embora ela seja do PSD, tá bem? Do Maranhão, é aquela que foi relatora da CPMI do 8 de janeiro. Davi Alcolumbre, esse deve continuar indefinido até o final. Confúcio Moura, esse é de Rondônia, tá bem? Esse aqui é pau na máquina nesse senador careca, tá? Ciro Nogueira, enfim, uma galera aí são os indefinidos. Então, o que acontece? Se conseguir a maioria, o que acontece? Eles conseguem, tá bem? Brecar as pautas, eles conseguem dar uma segurada, dar uma travada e pressionar o querido Rodrigo, né? Esse já faleceu, né? Pressionar o Davi Alcolumbre a pautar aí o impeachment do Alexandre de Moraes. Precisa de 54 para decretação final, tá? Precisa de 54 para poder lascar com tudo. Só que, meus queridos, eu ouvi um discurso, e o discurso desse cara foi para acabar com tudo. Esse cara é corajoso, tá bem? Eu não sei o nome dele, tá? Vou tentar descobrir o nome dele aqui, tá bem? É o Polon, né? É o deputado Polon, tá certo? Mas eu quero que você preste atenção, tá bem? Presta atenção no que ele fala, tá? Nós estamos nas mãos de quem? De Hugo Mota, questão da anistia. Impeachment de Lula na mão de Hugo Mota. Na questão de impeachment de Alexandre de Moraes, Davi Alcolumbre.
E presta atenção aqui no deputado Polon, para você. Você de repente vai falar assim, Fábio, não gostei dos palavrão que ele fala. Já vou te adiantando, ele vai meter o louco mesmo. Com palavrão, com tudo, eu vou trazer para você aí. Tá bem? Enquanto isso, vai compartilhando, ajudando o canal, dando um pix aí de qualquer valor. Você ajuda demais aqui o Abordo Notícias. Está na tela aí para você ajudar o programa. Presta atenção nisso. Pra mim não é a festa da democracia porra nenhuma. Estão fudendo meu país. O filho da puta do Alexandre de Moraes, que todo mundo tem medo de falar o nome, porque tá mais preocupado em conservar mandato, tá destruindo o meu país. Ou Alcolumbre isso, ou Alcolumbre aquilo, mas a anistia tá na conta do porra do Gumota. Nós queremos colocar o povo para enfrentar Alexandre de Moraes, mas nós não temos coragem de peitar o bosta do Gumota, um baixinho de 1,60 m. Quem que é de direita aí, levanta a mão. Ano que vem nós teremos o teatro das eleições. Que eleições? Eleição sem Bolsonaro é ditadura. Se nós não quebrarmos o teatro da normalidade, se nós não pararmos tudo, quem somos nós? Quem somos nós para pedir qualquer coisa de vocês? Eu não fiz convocação e disse que estaria na convocação de vocês, porque quem vai salvar o Brasil é o povo, não é nenhum político não. Quem manda são vocês, quem pauta são vocês. Ano que vem no Teatro das Tesouras vamos ter nas urnas verdadeiros conservadores, todos preocupados em conservar o cargo. O Eduardo Bolsonaro abriu mão da vida, abriu mão do cargo pelo Brasil. Enquanto a gente tiver apego a essa porcaria, nós seremos jogados no lixo da história. É medíocre, é nojento. Eu não vou. Para o caminhão que eu tô aqui em cima. Para o caminhão que eu tô aqui em cima. Para o caminhão que eu tô aqui em cima. Eu não vou desistir, eu não vou recuar. E o cargo que se lasque, tá? Eu não vou admitir ver uma ditadura. E outra, quem é que engoliu o PSDB? Engoliu o PL. Palmas para quem engoliu esse teatro absurdo, porque eu não engoli. Eu vim aqui pedir para subir, porque eu não ia falar hoje, eu não ia subir hoje. Só que o Rodolfo falou que quem não subir é covarde. Pois então eis aqui o covarde que pediu para subir e não deixaram, justamente para denunciar aqueles que entregaram o PL pra porcaria do PSDB. Canalhas! E eu falo é na cara, eu quero que se foda, tá? Polon, você acabou de enterrar sua carreira política. Foda-se! Eu não vou entregar meu país, porra! Déspotas, cretinos, canalhas! Agora sim, parabéns ao deputado Polon. Ok, até aqui? Muitos com medo de Alexandre de Moraes, com medo de falar. Ah, mas eu vou perder o meu mandato se eu falar. Pra que serve esta porcaria, então? Se você vai perder o mandato, se você não pode falar, se você não pode assinar um pedido de impeachment, um apoio, se você não pode se expor, entra na turma dos indefinidos. Pra que serve a porcaria do mandato? Vai fazer o que com essa porcaria de mandato? Vai ficar o quê? Batendo na portinha de gabinete aí pra pedir, manda um dinheirinho lá pro meu estado pra fazer iluminação na praça pública. Eu preciso comprar uns equipamentos lá pra associação rural disso, daquilo, porque eles trazem, né? Os recursos aí para os estados. Ajudam nisso também. Também né? Eles acabam fazendo uma ponte entre prefeitos e governadores e até de deputados estaduais aí com Brasília, né? E ajudam sim. Mas só isso que serve essa porcaria do mandato? Só para ajudar o estado que te elegeu? Só para ajudar o estado que te colocou lá? É só para isso que serve? É só para isso. Não serve para mais nada. Não adianta você ter um mandato na mão se você não consegue encarar Alexandre de Moraes, se você não consegue encarar Lula, se você não consegue encarar Hugo Mota. Pra que é que serve essa porcaria desse mandato? Pra fazer o quê?
para ficar só gastando nosso dinheiro, viajando para Brasília, ficar só gastando nosso dinheiro para fazer a manutenção do mandato? Não conseguem se manifestar publicamente para nada. Ficam escondidos atrás de um mandato, atrás de um direito de ser deputado, de ser senador. Dane-se! Enquanto isso, tem gente morrendo, família doente, porque os seus estão presos, é gente morrendo com depressão, é pessoa morrendo na cadeia, lesão, outros que cometeram suicídio, enfim, meus queridos, tá? Do que serve, mais uma vez eu vou falar, do que serve, para que serve esta porcaria de mandato que alguns estão exercendo. São deputados e senadores aí, alguns, né, da bunda mole, dos glúteos flácidos, que não são homens de coragem, nem mulheres de coragem, para encarar o sistema e seguir à frente. Se tiver que deixar o país, que deixe o país, mas não são homens e mulheres de coragem. Vivem atrás de um mandato e aí ficam nessa. Alexandre de Moraes e alguns ministros atrás da toga, senadores querendo prezar aí, e deputados também, os seus mandatos. Não adianta ter um mandato que não serve para nada. Vai fazer o que com esse mandato? Rasga a diplomação, rasga o documento, vai quebrar o pau, volta para a base, vai organizar manifestação, vai convidar o povo, vai para as redes sociais fazer discurso forte, contundente, enquanto ainda se tem a tribuna do Congresso Nacional, vai ser forte, vai ser corajoso, vai quebrar pau. Para você ligado aqui no programa, chegou até aqui, você vai comentar 57. 57. Ouviu? Vai comentar 57 e dá essa força aqui pro nosso canal. Comentando 57. 57. Dá essa força pro nosso programa, dá essa força pro Abordo Notícias, para você fortalecer o nosso programa. Chegou até aqui, dá essa moral pra gente, nós precisamos de você. Comenta 57, beleza? Quer ajudar o programa, quer patrocinar o nosso canal? Você patrocina de forma... você se torna um dos contribuintes desse programa, né? Seja um sócio contribuinte desse programa. Pix 11 95275 3898 para você ajudar o canal, para você fortalecer o programa com qualquer valor mesmo. Não importa qual seja o valor. 11 95275 3898. Venha ajudar o programa, venha fortalecer aqui o nosso Abordo Notícias. Beleza? Mandar um abraço todo especial para você em casa, para você no trabalho, uma ótima semana abençoada para você, um ótimo dia de muita luz, muita paz, que Deus, acima de tudo, esteja com você, te guiando, te cuidando, tá bem? Você que tá abençoando o canal aí, obrigado, tá bem? Eu gostaria de pedir para você também, deixando os comentários, se você puder, por favor, pega o link desse canal, desse live, né? Desse vídeo e joga aí nos grupos, venha fortalecer aqui o nosso programa, venha fortalecer aqui os nossos ideais, dando essa força pra gente, tá bem? Não seja, tá bem? Um omisso, não seja um omisso. Se você chegou até aqui é porque você gostou, e realmente nós estamos aí quase com 1 hora já de gravação desse vídeo. Se você chegou aqui é porque você gostou, então não seja omisso, tá bem? Não seja omisso. Pega esse vídeo que você gostou, que você foi comendo uma informação atrás da outra e foi se deliciando, saboreando, assim como eu, que para mim é um prazer dar a informação para você. Pega esse vídeo e joga aí no grupo da família, no grupo dos amigos, envia para um amigo seu, fala, olha, você precisa ver o que o Fábio falou nesse vídeo.
você precisa entender o que o Fábio falou aqui e manda, gente, dispara para todos os lados aí e ajude, fortaleça, contribua com o nosso canal também, se possível for via Pix, e aí você me ajuda a manter o nosso programa, tá? Essa semana eu estou em viagem, tá bem? E aí vim acompanhar, né, o estado de saúde aí da avó da minha esposa, e nós estamos por aqui. E se você por um acaso gosta desse canal, não se esqueça de ajudar, não se esqueça de contribuir, o Pix está aí, qualquer valor será muito bem-vindo aqui, desde que vindo de coração. Obrigado, tá bom? Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, seus negócios.